Olá, você conhece qual é a estrutura de redação que pode te ajudar a tirar a nota máxima na redação da VUNESP do concurso do TJSP? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar para você poder conseguir aí atingir esse grande êxito nesse concurso. Sou o professor Eberton, professor especialista em língua portuguesa e redação. Estou aqui na Nova Concurso para que a gente possa te ajudar da melhor forma com conteúdo para o concurso da banca VUNESP do TJSP. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar, pedir que vocês acessem aqui o nosso, inscreva-se aqui, ativem o sininho, marquem, compartilhe com os colegas que também vão fazer a prova do TJSP com a banca VUNESP, para que então vocês consigam ter a ajuda necessária e o êxito no dia da redação. Sem mais delongas, fiquem comigo então, e acompanhem, qual é esse caminho simples, tá? Para vocês conseguirem então atingir a nota máxima e não ser eliminado, né? E aí hoje a ideia é eu mostrar para vocês sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo para a banca VUNESP nesse concurso. Basicamente, eu vou dividir aqui a minha fala com vocês em introdução, desenvolvimento e conclusão. E vou comentar os principais aspectos, para que você consiga, então, o que fazer para essa introdução, o que fazer para esse desenvolvimento e o que fazer para essa conclusão. Porque a gente entende, eu entendo que, às vezes, ali no nervosismo, era um concurso que até então não cobrava a prova de redação, pode bater uma insegurança, e a ideia é que eu diminua essa insegurança e mostre para você que vai ser fácil conseguir aí uma boa nota na redação desse concurso. Na introdução, a dica que eu inicio é dizendo para você, quanto à estrutura, é que você já tem que começar apresentando o tema da redação. Então pense que cada redação, na banca da VUNESP, vocês terão um tema e ele será único, e você vai fazer, logo que você interpretar textos motivadores, fazer a interpretação da frase temática, você vai começar apresentando esse tema, já deixando claro todas as palavras que estão ali nesse tema, para que você não fuja, nem parcialmente, nem totalmente ao tema. Lembre-se que, na sequência dessa apresentação do tema, que pode ser inclusive utilizado ali, de algumas informações, de repente você estudou aqui com a gente e conseguiu ali, em atualidades, estudar tema e o tema cai nessa prova. Então, Eberton, eu estudei atualidades e eu vi uma reportagem sobre o tema que é na VUNESP, eu posso usar essa reportagem para apresentar o tema de uma maneira simples, ali resumida, de início? Pode. E na sequência, você já traria para sua tese. Lembrando, para quem não sabe o que é tese é quando você marca a sua opinião, você deixa claro o seu posicionamento. Posicionamento defendido será ao longo do texto, mas a defesa também está muito relacionada a esse tema. Então já deixa explícito o tema logo nessa apresentação, logo nessas primeiras linhas, ali talvez terceira, quarta linha da sua introdução, que será fácil já garantir que a sua nota não seja zerada por fuga. Em seguida, você então vai entender que será necessário colocar as introduções de algumas palavras-chave, preparando o leitor para o que está por vir. Então pense comigo assim. Você já apresentou a frase temática, já fez ali uma apresentação, até gastando ali umas 3, 4 linhas. As outras 2 linhas, se a gente for pensar então num total de 6 linhas para esse parágrafo, de 6 a 7, isso também depende do tamanho da letra, vocês vão usar uma palavra-chave ou uma expressão ali que já deixe claro tanto o que vai ser colocado no desenvolvimento 1 e também o que vai ser colocado no desenvolvimento 2. Notem que eu já vou falar aqui a partir de 2 desenvolvimentos, porque é o que eu aconselho fazer na banca VUNESP, com uma redação de 30 linhas em 4 parágrafos. Na introdução, você já planeja esses 2 desenvolvimentos. E os desenvolvimentos, então, a gente vai colocar como se fossem tópicos nessa introdução, Essas palavras-chave vão fazer um link depois com cada um desses desenvolvimentos. Seria mais ou menos assim para ficar bem visual. Você colocou aqui na introdução, um na frente do outro, esses tópicos em forma de texto, Por exemplo, dizendo assim, é necessário discutir as causas e as consequências deste problema, do tema tal. E aí você encerra a introdução. Veja que quando você falou causas e consequências, automaticamente o seu desenvolvimento 1 vai ser a discussão das causas e o seu desenvolvimento 2 a discussão das consequências desse problema. Com isso, a sua introdução ficará bem organizada e já vai deixar claro para o corretor o que estará por vir em cada um dos desenvolvimentos. Essa é a introdução. O desenvolvimento é o lugar, então, onde em 2 parágrafos vocês irão argumentar, vocês vão se posicionar e usar de técnicas argumentativas para que você convença o seu leitor de fato do que você pretendeu, do que você colocou ali naquela introdução. Logo de início, você vai começar esse parágrafo, desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 também, pelo tópico frasal. A gente chama de tópico frasal aquela frase de 1 linha e meia, 2 linhas no máximo, em que as causas serão colocadas. Então você vai falar assim, olha, em primeiro lugar, isso no desenvolvimento 1, como causas do problema, temos isso.
E aí você cita o que vai ser a causa do seu problema. Para o desenvolvimento 2, você colocaria, em segundo lugar, as consequências dessa questão serão e fale quais são. Porque veja, logo na primeira, uma linha e meia, como eu falei aqui desse parágrafo, o corretor ele vai poder, né, ter a seguinte interpretação. Olha, agora esse candidato, baseado no tema tal, ele vai defender quais são as causas que fazem esse problema, esse tema ser um problema. E a mesma coisa no desenvolvimento 2. Agora o corretor, né, a gente vai olhar para essa frase falando agora ele vai discutir as consequências. Notem que tudo está ligado a uma organização. Então você organiza o seu desenvolvimento 1, organiza o seu desenvolvimento 2 a partir dessa frase temática, né, ali no tópico frasal, com cada um dos tópicos que você colocou no final da introdução. Depois que você colocou esse tópico frasal, é o momento em que, lá no primeiro parágrafo, você vai abordar, então, esse argumento 1, né, que foi citado na introdução, e depois no 2, o argumento 2, você vai focar, você vai separar de uma maneira muito bem clara e fazer uma argumentação sólida. Uma argumentação sólida, para cada um desses parágrafos, vai girar em torno de umas 8 linhas, em que você não vai fazer um parágrafo só expositivo, trazendo um monte de informações. Não, você vai, de fato, mostrar o seu posicionamento, trazendo ali ideias, né, de, como eu falei, de causa e consequência, mostrando talvez sim um pouco de informação, mas trazendo muito mais outras ideias como, além da consequência, pontos positivos, negativos, fazendo comparações, analogias, né, explicando, né, os parágrafos de desenvolvimento, pessoal, é o lugar onde que, de fato, você precisa explicar, né, por que que eu acho que esse problema, esse tema, ele é intensificado, né, com a consequência, né, gera essa consequência. Então eu tenho que deixar isso claro para o meu leitor, para quem vai fazer a correção do meu texto. Então, essas 8 linhas devem ser muito bem fundamentadas, tá? E não esquecendo de que, durante esse parágrafo, quando você sai desse tópico frasal e depois faz essa argumentação sólida do parágrafo, formando as suas 8 linhas, você precisa fazer períodos curtos, né, pensando ali em umas 2, 3 linhas, e para linkar cada um deles, você vai usar palavras, né, conectivos, que fazem a ponte entre uma oração, um período e outro, né? Essas ligações vão ajudar e muito também na organização do próprio parágrafo, seja do desenvolvimento 1, seja do desenvolvimento 2. Professor, mas o senhor está ensinando a fazer 2 parágrafos somente de desenvolvimento, eu gosto e estou acostumado a fazer 3. Posso seguir fazendo 3? Pode, né? Você só faria lá na introdução 3 tópicos e aqui, tópico 1, no desenvolvimento 1, tópico 2, no desenvolvimento 2, tópico 3 para o desenvolvimento 3. Lembrando também que eu preciso fazer uma argumentação sólida nesse terceiro argumento. A minha indicação é fazer 2, que eu acho mais fácil e em que você consegue se concentrar apenas em 2 tópicos e aprofundar muito bem cada um deles, né? Lembrando que a gente tem apenas 30 linhas e ainda há o parágrafo de conclusão. Por fim, vejam, a gente tem aqui a conclusão. A conclusão é o lugar onde, de fato, a gente precisa mostrar para o nosso corretor que eu tenho que terminar o meu texto. É ali a organização do fim, né? Se eu tenho em torno de 6 a 7 linhas numa introdução, cada um dos meus 2 desenvolvimentos em torno de umas 8, 9 linhas, agora eu vou manter a mesma organização do número de linhas do primeiro parágrafo, também em torno de 6 a 7, porque aqui é o lugar do encerramento, da retomada ali do final, né? Aquele momento chave que você faz um fechamento. Então não é momento mais de ficar argumentando, trazendo exemplos, trazendo citações novas, né? Sendo que agora é só mesmo uma preparação de encerramento. Então, na conclusão, você vai começar com a retomada da tese defendida e os aspectos discutidos. É um lugar mesmo de praticamente meio que trazer as mesmas informações do que você já talvez discutiu lá na introdução do desenvolvimento, mas com outras palavras. Você não vai copiar as mesmas palavras, você vai só reescrevê-las, né? Agora, em vez de uma hipótese, de fato é uma conclusão, assim quando a gente termina a argumentação. Essa conclusão deve retomar esses tópicos frasais, você vai garantir a coerência, né? Então, fim, ele tem essa relação com o texto, né, que foi dito anteriormente, e depois disso, nós vamos encerrar com um período de fechamento, né? Esse encerramento, né, do texto, para esse fechamento ficar mais forte, que em torno de umas 2 linhas ali, uma linha e meia, você vai então pensar que em 2 linhas você vai trazer um fechamento com uma relação com uma sociedade melhor. Então, por exemplo, se o tema foi inteligência artificial, você trouxe as causas, né, o que talvez ocasiona os problemas relacionados à inteligência artificial, a consequência disso para a nossa sociedade. Agora é o momento de você encerrar fazendo essa retomada do que você discutiu, e nesse último período você demonstra que há uma necessidade de que a gente evolua enquanto a sociedade, né, que a sociedade evolua e, consequentemente, ela seja melhor, para que os problemas que você trouxe
não continue a perdurar na nossa sociedade. E aí, veja, é uma frase que faz um fechamento forte e com isso a sua redação vai ser bem avaliada. Espero que vocês tenham entendido cada parte da redação que eu demonstrei para vocês e se caso também ficou alguma dúvida que esse vídeo não conseguiu esclarecer, gostaria de fazer um convite para cada um de vocês que me assiste aqui, que é fazer parte aqui do nosso curso, né, de redação descomplicada da Nova Concursos, e eu gostaria de te mostrar o que a gente oferece para você conseguir ser aprovado no concurso do TJSP nesse ano de 2025. Nós teremos aulas para vocês, né, para aprender a criar a redação da VUNESP. Então pense que as aulas elas serão passo a passo para que você de fato aprenda, né, de uma maneira mais tranquila, tudo isso que eu falei hoje aqui. Vocês também terão exemplos, esqueletos de texto, né? Não que você vá ter um modelo pronto de internet, porque isso aí para a Banca VUNESP não funciona. Mas dentro do esqueleto, você aprende por modelos, você aprende a criar o seu modelo e, consequentemente, tirar uma boa nota lá na VUNESP. Vocês terão 4 correções feitas por um professor especialista. Esse é o diferencial também nosso aqui. Porque pense vocês que hoje, né, deu exemplo aqui de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela também corrige textos. Porém, elas não são eficientes, né? Não tão eficientes como ainda o ser humano. Então, um professor especialista corrigindo vocês, demonstrando o que você precisa fazer para evoluir, é extremamente importante. A outra questão são os temas, né? Tanto os anteriores quanto as apostas para 2025. Então, estando aqui com a gente, você pode, de repente, ter nessas aulas do nosso curso já o tema. E, na verdade, nós estamos nos esforçando muito para chegar nos principais temas aí de atualidades e o que a Banca VUNESP cobra para trazer para vocês essa temática já no curso. E com mentorias ao vivo. Este também é um grande diferencial, pessoal. Você faz a redação, você fica com dúvida, como você vai tirar? Então, com a mentoria ao vivo, você encontra com o professor ali e você consegue então tirar a sua dúvida do seu texto, enfim, do que você está estudando ali sobre redação e não ficar com medo, porque eu acredito que para a redação da VUNESP, né, anteriormente não tinha prova de redação, agora sim, com as aulas, com esse curso, vocês vão dominar e vão ficar muito tranquilos na hora de montar e fazer o curso, a redação de vocês na hora da prova. Vocês vão também receber, gente, isso aqui é muito legal, exclusivo, porque se vocês olharem, só esse material, ele seria caro, né, se você comprar. Porém, aqui, junto com o curso, você ganha. Então, livro de redação complicado, ele é atualizado para o TJSP 2025, então isso também é muito legal. E além disso, participar de um grupo fechado do WhatsApp, onde as informações chegam para vocês, né, ali em tempo real, seja de redação, enfim, com materiais, isso também é legal. Tudo isso que eu falei, né, das aulas, das correções, né, ela vai estar disponível para vocês, né, tudo isso vai estar disponível para vocês por apenas R$19,90 em 12 vezes, 12 parcelinhas. Veja, R$19,90 por mês pode garantir, tenho certeza que vai garantir a sua promoção, a sua aprovação. Lembrando que as vagas são limitadas, então aproveite, faça inscrição. Vou deixar tudo aqui no link desse vídeo para que não fique nada aí, né, nenhuma informação faltando. E aguardo vocês no nosso curso de redação descomplicada. Tá? Se vocês gostarem então desse vídeo, não esqueça novamente de nos seguir, né, de marcar aqui o joinha, o inscreva-se, né, o sininho, compartilhe e a gente se vê numa próxima, tá certo? Até mais!